Olá, o Panorama de hoje está começando. A seguir você acompanha os destaques desta edição. Obras de restauração da estátua do Menino Maluquinho têm início em Caratinga. Sem reajuste em Minas Gerais, IPVA já pode ser quitado este mês. No quadro Pense Direito, vamos falar sobre o fim do seguro-desemprego e do FGTS. E ainda, no DOC abre programação cultural de 2022. Parlamento Jovem de Caratinga trabalha o tema saúde mental este ano. Você vai conferir também a importância de saber a diferença entre velho e obsoleto. Segurança. Escola Professor Jairo Grossi investe em sistema de monitoramento. E em uma reportagem especial, vamos ver como o celular se tornou um aparelho indispensável. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Continue com a gente. Tradicional em Caratinga, há mais de 5 meses, a estátua do Menino Maluquinho segue sustentada por andaimes. Isso para impedir que a cabeça do monumento caia. Ela teve a estrutura do pescoço comprometida. Nesta semana, tiveram início os trabalhos de recuperação da escultura, sob a responsabilidade do artista plástico Flávio Rodrigues. Em setembro do ano passado, foi percebida uma inclinação na cabeça da estátua do Menino Maluquinho, tradicional monumento da cidade. A localização da estátua é o que teria colaborado com o desgaste do material, sem falar na trepidação que é intensa por conta da alta movimentação de caminhões. Após cerca de 5 meses, as obras de restauração foram iniciadas. As partes danificadas estão sendo retiradas e a escultura receberá o acabamento e pintura adequados. Anualmente, a estátua vai precisar de manutenção. As cores vão continuar as mesmas, mas a pintura será retirada totalmente, lixada e revestida com uma camada de fibra de vidro. A previsão de conclusão dos trabalhos é de 30 dias. O monumento do Menino Maluquinho possui 8 metros de altura e foi construído em resina de fibra revestido com massa sintética enrijecida com base de concreto armado, pintado com tinta automotiva e protegido em verniz vitrificado. A escultura possui com a base 10 metros de altura. João Rosendo Alvim Soares, de Manhumirim, é o artista que elaborou a estátua, que foi inaugurada no dia 21 de junho de 2003, em homenagem ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo Alves Moreira. O jornalismo do Panorama vai seguir acompanhando a evolução desse trabalho e, quando houver novidades, traremos para você. E agora nós vamos falar sobre o IPVA 2022. Proprietários de veículos registrados em Minas Gerais começam a pagar neste mês o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O tributo não sofreu reajuste e já pode ser quitado a partir do próximo dia 21. A partir do próximo dia 21, os motoristas já podem escolher entre quitar o IPVA em cota única ou desembolsar o valor equivalente à primeira parcela. Nesse ano, também permanece em vigor o desconto extra de 3% do programa Bom Pagador para quem quitou em dia os débitos tributários relacionados ao veículo nos anos de 2020 e 2021. O governo do estado decidiu não reajustar o imposto sobre propriedade de veículos automotores, mantendo os mesmos valores da tabela do ano passado. Foram 2 modificações importantes. Primeiro, a redução e, o congelamento do IPVA da base de cálculo aos valores de 2021. E a segunda mudança, o aumento do prazo de pagamento para quem pagar parcelado, tá? Foi feito a partir de março, abril e maio. De acordo com o final da placa de cada veículo, existe uma tabelinha, a pessoa define a data de vencimento do imposto. E aí ele pode pagar em cota única, lembrando, pagar em cota única tem desconto de 3%, ou parcelar em 3 vezes, com as parcelas vencendo em março, abril e maio. Tá?
sempre de acordo com o final da placa do veículo. Aí tem uma tabela, a pessoa pode verificar e enquadrar isso aí para ver quanto vai estar vencendo o IPVA 2022 dela. Essa condição em dia, nos últimos 2 anos, né, o pagamento do IPVA, das multas e da taxa de licenciamento, ele fará jus a um desconto extra, que é o chamado desconto do bom pagador, de 3%. Então, se você somar o desconto do pagamento em cota única com o bom pagador, o veículo fizer jus a esse desconto, então pode chegar a um desconto de 6% ao ano. A arrecadação do município de Caratinga com o tributo pode atingir a casa dos 25 milhões de reais e a frota de veículos ativos, que corresponde ao total de proprietários contribuintes, é superior a 40 mil. Aqui em Caratinga, nós temos uma frota de 40.792 veículos aptos a pagar o IPVA. E esses veículos, eles vão gerar uma previsão de arrecadação de IPVA em 2022 da ordem de 24 milhões e 707 mil reais. Tá? Então, esse é o montante de IPVA que deve ser arrecadado em Caratinga até o final do ano. Tá? Lembrando que desse montante, 40% ficam nos cofres municipais, tá? 40% fica em Caratinga, 40% vai para o Tesouro Estadual, que é o governo do Estado, e 20% é destinado ao Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento e Amparo da Educação Básica. Então, a consulta dos valores é realizada com a utilização do número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAM, e pode ser feita no site da Secretaria de Estado da Fazenda ou pelo telefone 155. Também é possível baixar o aplicativo IPVA-MG de forma gratuita. O pagamento pode ser realizado nos terminais de autoatendimento ou guichês dos bancos autorizados. Os motoristas têm ainda a opção de emitir o documento de arrecadação pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda. Entre os condutores, existe um misto de satisfação pelas facilidades oferecidas através das condições de pagamento e irritação pela falta de investimento nas estradas e rodovias da região, cada vez mais precárias. A gente vai ter que parcelar, né? Devido às contas que fez, devido ao final de ano aí, vai ter que dar uma parcelada na documentação do veículo aí. Dele manter o mesmo preço é legal, mas só que deveria ter mais infraestrutura na estrada, uma melhora de estrada, porque a gente paga um absurdo de documento e não tem estrada para rodagem. A gente não nega de pagar, a gente está sempre em dia com as documentações, mas porém a gente não é beneficiado com a estrada. Hein? Facilita bastante para a gente, né? O valor é um pouco alto, então dividindo e mantendo o mesmo valor é melhor. As estradas estão ruins, as ruas também da cidade estão com muito buraco, então acaba prejudicando para a gente que é motorista mesmo, estraga um pneu, estraga algumas peças na moto, então a gente tem que estar gastando um dinheiro que seria usado a favor da gente, acaba não sendo. Né? Se a gente não pagar, acaba acarretando a multas, apreensão de veículo, entendeu? Aí tem que ser um ajudando o outro. Para mais informações, você pode acessar o site www.fazenda.mg.gov.br. Temos ouvido muitas notícias alarmantes circulando por aí sobre o fim do seguro-desemprego e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso tem causado bastante confusão para muitas pessoas. E para tentar esclarecer algumas dúvidas, hoje trazemos esse assunto no quadro Pense Direito. Acompanhe. Muito tem sido alardeado na mídia sobre o fim do seguro-desemprego e também sobre o fim do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, chamado FGTS. Vamos entender melhor essa questão e já adianto que ainda não acabaram esses direitos trabalhistas. O que temos aí são projetos de lei, mas nada aconteceu de concreto ainda. O seguro-desemprego, ele é um direito do trabalhador para aquele trabalhador que é dispensado sem justa causa. Essa pessoa, dispensada sem justa causa, preenchidos os demais requisitos, terá ali um valor à sua disposição de 3 a 5 parcelas que podem ser mensais aí, ou com maior periodicidade,
para que ele consiga recompor a sua vida aí enquanto procura por um novo emprego. Então, basicamente, isso é o seguro-desemprego. Já o fundo de garantia por tempo de serviço, ele consiste no seguinte: a cada mês, o empregador, o patrão, digamos assim, a empresa que contrata o empregado, ela deposita o correspondente a 8% do valor do salário daquele trabalhador numa conta que ela abre junto à Caixa Econômica Federal. Ao fim desse contrato de trabalho, aquele trabalhador terá direito, se ele for demitido sem justa causa, ele terá direito a esse valor que é o fundo. O fundo, então, é composto pela somatória desses valores que são depositados ali mês a mês. Ao fim do contrato de trabalho, então, se ele se encerrar sem justa causa, o trabalhador tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço e ainda o empregador terá que pagar uma indenização, uma multa de 40% sobre esse saldo. Isso é como é hoje, isso é como permanece. Nós temos aí alguns projetos de lei para poder alterar isso em tramitação, mas nada foi aprovado ainda, nada virou lei ainda. E nós temos também, recentemente, foi formado o Grupo de Altos Estudos do Trabalho, o GEAT, pelo Ministério da Economia, para poder propor algumas alterações em cima disso aí, sobre quem pagaria o FGTS, para quem pagaria, se seria pago para o empregado ou se seria pago para o governo, e o governo, em contrapartida, para o empregado de poucas rendas, né, de maior vulnerabilidade social, ele pagaria um valor menor ali. Enfim, são várias questões que estão sendo estudadas, propostas alterações ali pelo GEAT, por relatórios ali de seus membros. É um grupo composto ali por juristas, economistas, pessoas da área mesmo que estudam e entendem essa questão, mas nenhuma dessas opiniões vinculam o governo federal e muito menos vinculam o poder legislativo. Não se tornaram lei ainda. Portanto, o seguro-desemprego e também o FGTS seguem como estão na nossa legislação. Nada foi alterado em relação a eles recentemente, em razão desses estudos, desses projetos de lei que estão aí em tramitação. Reforçamos aqui que é importante ter cuidado com informações falsas. Confira sempre em fontes confiáveis antes de compartilhar notícias. O assunto agora é cultura. O NUDOC, Núcleo de Documentação e Estudos Históricos do UNEC, deu início à programação cultural 2022. O espaço abriu recentemente uma exposição em homenagem aos 100 anos da Semana Brasileira de Arte Moderna. O NUDOC é um espaço cultural mantido pela Fundação Educacional de Caratinga. Há mais de 15 anos, ele abriga peças e documentos que contam a história da região. Este ano, o local deve intensificar suas atividades culturais, sediando vários tipos de eventos. Ele é conhecido por desenvolver projetos que levam manifestações artísticas para a comunidade, nos municípios da região de Caratinga. Eu trabalhei com vários tipos de eventos, né? A gente fundou o Cinema na Comunidade, o Cine Clube Bodega, e com culturas populares, né? Tanto as culturas urbanas, né? Que são as culturas aí tradicional aí de área urbana mesmo, como as culturas populares e folclóricas, né? Folia de Reis, Congado, a gente tem essa conexão, né? Então a gente quer trazer todas essas vertentes culturais, né? Todo esse trajeto que a cultura tem aqui na região, não só em Caratinga, mas toda aqui região, para fazer esse encontro dentro do NUDOC. As atividades serão coordenadas e supervisionadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC e pela UNEC TV. Agora nós estamos empenhados em tornar o NUDOC um local onde haja uma regularidade de funcionamento. Não que ele tenha parado, né? Ele sempre esteve ativo, como eu disse, o tempo todo, mas não era muito aberto à sociedade, era mais ligado ao curso de História e ligado mais restritamente. Então surge o Vinícius, que já o conhecemos há muito tempo e é um rapaz extremamente entusiasmado na questão cultural, então ele passa a trabalhar conosco aqui a partir de hoje. Né? Ele passa a ser uma pessoa que vai cuidar do setor de exposições, tudo, enfim, que se refere à cultura, quer dizer, não diretamente à pesquisa, mas à cultura especificamente para ele, isso vai dar um pouco de força, de energia. Então, no NUDOC agora
passa a ser um centro de referência social e cultural muito maior do que o que vinha sendo desenvolvido. Permanece com suas mesmas estruturas, mas se abre um tanto quanto para as propostas culturais, né, mais diversas, e também expõe mais o seu conteúdo. Gostaria de convidar a comunidade a ficar atenta a essa nova proposta do NUDOC e da sua programação. Eu espero que essa nova fase, né, que a Fundação proporciona para a comunidade seja profícua, muito incentivadora da cultura e motivadora do fazer a cultura também. Para dar início à programação, está em cartaz até o dia 31 de março uma exposição em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna. Realizada em São Paulo em fevereiro de 1922, ela marcou oficialmente o início do modernismo no Brasil. As peças da exposição contam um pouco da história e apresentam os principais nomes do movimento. E durante os dias dessas exposições, que vai ficar ali aberta ao público, terá algumas intervenções, né? Como palestras, né? Como cineclubes, como documentário. Esta semana, o NUDOC sediou também a primeira reunião do cineclube Gaviões e Passarinhos, que recebeu esse nome em homenagem a uma obra do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. O cineclube deve promover exibições de filmes a cada 2 semanas. Quer dizer, a gente vai seguir essa programação sempre de 15 dias na terça-feira, e na terça-feira às 19 horas, e sempre intercalando, quer dizer, como é centenário do Pasolini, intercalando um filme do Pasolini com um filme de outro cineasta, né, de outro realizador, e um filme, pode ser um filme contemporâneo, ou um filme também de outra tendência dentro da história do cinema, que possa trazer para o contexto de discussões, por exemplo, filmes da Nouvelle Vague, quer dizer, filmes do neorrealismo italiano, que é anterior ao Pasolini, filmes brasileiros, de grandes cineastas brasileiros, como Glauber Rocha, né? Então a gente vai fazer esse movimento. O NUDOC fica localizado na Avenida Moacir de Matos, número 291, no centro de Caratinga. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então não perca a chance de visitar a exposição no NUDOC e conhecer um pouco mais desse importante momento da nossa história. E ainda hoje você vai ver: Parlamento Jovem de Caratinga trabalha o tema Saúde Mental este ano. Escola Professor Jairo Grossi investe em sistema de monitoramento. Em uma reportagem especial, vamos ver como o celular se tornou um aparelho indispensável. Tudo isso logo após o intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Panorama e agora vamos falar de uma reportagem para o público juvenil. A Câmara de Caratinga está recebendo estudantes interessados na formação de política e cidadã. É o programa Parlamento Jovem, uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com as comarcas do estado. Este ano, o tema é Saúde Mental do Jovem. O futuro começa com decisões tomadas agora. E os jovens têm grande responsabilidade na formação desse futuro. O programa Parlamento Jovem oferece suporte na educação política e cidadã da nova geração. Igor participa do programa desde 2019. Durante esse tempo, ele enxerga os valiosos aprendizados que conquistou. Nós jovens, nós somos o futuro do país, o futuro da nação. Então a gente tendo essa oportunidade de voz e voto, é de extrema importância a gente dar esse incentivo, né, aos jovens. E eu, como fui monitor e fui representante do parlamento ano passado, eu dei esse incentivo e fui representando a regional Vale do Aço e Vale do Rio Doce. Eu digo que o Igor antes do parlamento, o Igor depois do parlamento é um jovem totalmente diferente. A nossa percepção de vida e percepção do futuro muda drasticamente, porque o ambiente que você vive aqui dentro não é o mesmo que você vive lá fora. Então aqui dentro você tem o direito de adquirir conhecimento e ficar a par da situação democrática que acontece no nosso país. Durante o período mais restritivo da pandemia, os encontros do Parlamento Jovem foram online. Este ano, a expectativa é a retomada presencial. As oficinas estão previstas para começarem em abril.
Igor explica sobre a dinâmica de desenvolvimento do projeto. Os jovens, eles aprendem a criar projetos de leis, eles vão ficar a par da situação do tema do ano, que é a saúde mental dos jovens. Então eles vão ter cursos com profissionais da área. Também são realizadas 3 plenárias ao longo do processo de participação do jovem. A plenária municipal, que os jovens discutem a leis entre o município. A plenária regional, que engloba cidades vizinhas, componentes da matriz aqui de Caratinga. E a plenária estadual, que é feita em Belo Horizonte. Parlamento Jovem é um programa promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com as câmaras municipais do estado. O objetivo é proporcionar a formação política e cidadã para estudantes do ensino médio das escolas públicas e privadas. Esta é a 18ª edição do projeto e o tema escolhido para ser desenvolvido este ano é saúde mental dos jovens. O Parlamento Jovem, ele já tem 18 anos, né, a nível estadual. A Câmara Municipal também sempre participa, né, há vários anos que a Câmara está presente. Então, no ano passado, eu estive à frente, né, com o tema Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E esse ano é um grande prazer trabalhar com esses jovens com o tema saúde mental. A gente observou como que os jovens ficaram nessa pandemia. O isolamento social foi muito grande, né? Eles tiveram esse distanciamento e sentiram esse baque, porque o melhor entrosamento deles era realmente na escola, e a escola foi a primeira que fechou. Então eles sentiram esse baque, eles sentiram também a pressão de estar estudando online, de ter que fazer o Enem, né? Dessa participação no Enem. Nós tivemos aí até uma queda muito grande nos números do Enem, e a gente percebe que a gente tem que trabalhar essa saúde mental do jovem para que ele possa resgatar com saúde esse tempo perdido na pandemia. O projeto é estruturado em várias etapas ao longo do ano, com atividades e dinâmicas com a participação atuante dos jovens. A proposta é promover o crescimento, a consciência política e o protagonismo do jovem. Para nós é um programa excepcional, um programa muito importante para a formação desse jovem. Muitos jovens que participam do parlamento, depois eles fazem direito, né, eles fazem psicologia, outras profissões que eles aprendem no parlamento. Muitos candidatam-se também a vereadores, né, para trazer essa consciência política, se tornam verdadeiros líderes. E é esse o nosso papel, é despertar nessa juventude essa liderança e esse protagonismo juvenil. E a gente deixa que eles se desenvolvam, que eles defendam as propostas, que eles votem as propostas e que eles levantem as propostas. E eu sou apaixonada por esse programa. Você aí que é jovem, do ensino médio, das escolas públicas e particulares de Caratinga, venha participar conosco. Nós temos um link também para inscrição. Se a sua escola ainda não foi visitada, você pode ligar aqui para a Câmara, procurar o Fábio e ele vai te mandar o link para você fazer a sua inscrição pelo celular mesmo. Com 30 segundos você faz a sua inscrição e a gente entra em contato para a gente marcar aqui também o lançamento. A gente faz o lançamento aqui na Câmara, né? Estamos previstos para abril, a gente fazer o lançamento da edição 2022. Para participar, os jovens interessados devem procurar a Câmara de Caratinga para fazer a inscrição. As atividades do Parlamento Jovem começam em abril. Você acha que o velho e obsoleto são a mesma coisa? No nosso quadro sobre saúde mental de hoje, vamos falar da importância de saber a diferença entre esses dois conceitos. Veja. Existe uma grande diferença entre o obsoleto, aquilo que é arcaico, e o velho, ou tradicional. Em 2011, já se vai 20 e poucos anos, né? Eu me mudei para Recife para estudar, acho que como muitos fazem, né? Fui estudar, tentar uma vida melhor. E Recife é uma cidade onde vive a minha avó. E nessa época, sem emprego, né, com algumas dificuldades e falta de recurso financeiro, eu fui presenteado pela minha avó, tão querida, com um computador, um notebook. Esse notebook, ele já é um notebook de mais de 10 anos, né? E ele existe até hoje. Esse notebook, é claro, assim, eu tenho uma grande afetividade por ele. Ele tem um grande significado para mim. Mas, além disso, eu quero dizer, assim, que ele é muito funcional. Esse notebook, assim, ele esteve comigo em todos os momentos de trabalho até hoje. Eu tenho aproximadamente 8 a 9 anos de docência. E todo esse percurso foi esse computador que esteve comigo. Em 2019,
eu concluí o mestrado em segurança pública e este mesmo notebook esteve comigo nesses 2 anos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós nos desfazemos de coisas, de materiais e até de pessoas pelos simples fatos de ser velho, né? E isso é algo que a gente, muitas vezes, inspirado pelo espírito do consumismo, nós agimos de forma equivocada. As coisas velhas têm sim seu valor. Aquilo que é obsoleto ou arcaico, nós podemos imaginar que é aquilo que já está em desuso, aquilo que não serve mais. Mas o velho ou o tradicional, na verdade, é aquilo que é longevo, é aquilo que goza de uma longa experiência. O velho tem sim seu valor. As coisas que têm seu tempo, que são mais velhas, elas gozam sim de qualidade. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso, controlar um pouco mais nossas questões emocionais, nossos desejos de consumo, pois podemos fazer muitas vezes escolhas totalmente equivocadas. Pense nisso. Até breve. A sede da Unidade 1 da Fundação Educacional de Caratinga passa a contar com um moderno sistema de monitoramento. Um investimento que visa trazer segurança para alunos, colaboradores e todos os frequentadores do local. Nos dias atuais, uma das maiores preocupações da população é com a segurança. Nos últimos anos, no país, várias invasões e ações delituosas foram registradas em escolas. Um dos fatores que colaboraram para tudo isso é a falta de segurança nos locais. Na contramão de dados negativos, a escola Professor Jairo Grossi, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, que não possui registros de ocorrências do tipo, investiu em segurança. Várias câmeras de monitoramento de última geração foram instaladas em pontos estratégicos para garantir a proteção de todos. É um investimento que foi feito com base num estudo da empresa prestadora de serviço para a instalação de câmeras aqui com qualidade, com alta qualidade de resolução, para que seja monitorado toda a atividade dos alunos, dos professores, coordenadores e colaboradores. Então foi dimensionado o número de câmeras para que não ficasse nenhum ponto cego, né, que não fosse vigiado aqui durante todo o período de funcionamento. Lembrando que também isso vai ajudar na segurança dos colaboradores e, em período noturno, a segurança da própria escola contra eventuais furtos, né, invasão aqui do período, alguma coisa assim. Então foi uma coisa que já é um anseio que nós tínhamos há muito tempo, que foi concretizado agora. No total, cerca de 50 câmeras de monitoramento estão ativas 24 horas por dia, exibindo imagens em tempo real e também armazenando gravações. 2 centrais de monitoramento estão ativas com profissionais capacitados. Corredores, movimentações, locais de recreação e vários outros pontos estão ainda mais seguros, fator que causa a certeza de segurança e cuidado. Tem uma central que fica na diretoria da Jairo Grossi, que tem responsabilidade específica com os alunos, com os professores, né, entrada, saída e quais as atividades que os alunos estão exercendo. Existe uma outra central que é feita pela gestão de estrutura, que vai fiscalizar a questão dos colaboradores, das pessoas de terceiros que entram aqui dentro, né, porventura somente com autorização, mas também que vai monitorar todo esse trajeto, essa função que essa pessoa veio exercer aqui dentro. A FUNEC vai além. Um estudo em andamento poderá possibilitar acesso aos pais dos alunos a algumas das câmeras do circuito interno por meio de um aplicativo. Uma inovação que agrega ainda mais a sensação de segurança. E nós sabemos hoje, né, como que os pais se utilizam dessa tecnologia para dar esse acesso à localização dos filhos, às atividades. Então, o nosso próximo passo é disponibilizar de forma ordenada o acesso dos pais a essa atividade
dos filhos aqui dentro. Tudo para dar conforto e segurança. Antes mesmo da instalação de câmeras, a Fundação Educacional de Caratinga possuía um sistema rigoroso de segurança, com profissionais treinados para impedir a entrada de qualquer estranho nas instalações. Uma tecnologia que também está retornando são as catracas de identificação posicionadas na entrada. Quando o aluno entrar ou sair, um alerta é emitido diretamente no celular dos pais com o horário exato da movimentação. E com isso, aumenta a nossa segurança e vai garantir a nós também uma certa tranquilidade, né? Porque nós vamos ter um acompanhamento permanente de todas as crianças, adolescentes que circulam no interior da escola. Senhor Geraldo Pereira Soares leva e busca a neta praticamente todos os dias na escola Professor Jairo Grossi. Ele aprovou a iniciativa. É o primeiro ano que ela estuda na escola Jairo Grossi e eu estou vendo uma diferença muito grande em questão de acompanhamento, de satisfação de onde a criança está, o que ela está fazendo. A escola está investindo no monitoramento perfeito, que está indo até além das outras escolas, porque a gente sabe a movimentação toda do aluno dentro da escola e isso é muito importante. Esse é o tipo de tecnologia que promove não só a sensação, mas a segurança de fato das pessoas. A comunicação nunca mais foi a mesma desde a invenção do primeiro aparelho de celular. Ou seja, a evolução do telefone móvel também transformou a forma como convivemos em sociedade. Afinal, se hoje é possível acessar a internet, mandar SMS ou fazer fotos pela câmera do smartphone, foi graças às constantes inovações do setor e uma corrida tecnológica. Se você não está usando o seu celular para assistir a essa reportagem, provavelmente ele está próximo a você, não é mesmo? É inegável a diferença que esses aparelhos fizeram e continuam fazendo na nossa vida. Eles estão presentes no nosso dia e contribuem em diversas tarefas, desde atividades simples, como o despertador, até nos conectando com outras partes do mundo em questão de segundos. Um dia sem o celular? Ah, não tem como não, né? Hoje, pra tudo, a gente deixa ali meia horinha, uma horinha carregando, a gente já sente falta como se fosse algo que é parte da gente mesmo. É uma ferramenta que se tornou hoje em dia indispensável pra gente, entendeu? A gente que tá no trabalho, seja no dia a dia, hoje é uma ferramenta fundamental. Todo mundo, o celular hoje é essencial na vida da pessoa. O celular hoje dominou o mundo, né? Cada dia que passa, o celular vai modernizando. Então a pessoa, sem o celular hoje, ela não consegue ser uma pessoa que está desligada do mundo. Hoje o celular viaja com você, o mundo, né? Qualquer lugar que você está hoje, com o celular você tem notícia do mundo inteiro. Mas no início, quando ele foi criado, sua única função era realizar ligações. Aos poucos, ele foi ganhando funcionalidades e se modernizando para atender às necessidades da época. Eu vendo o celular, eu dou manutenção no celular, então a gente tem que estar sempre atualizando também. Porque o celular hoje, todo dia sai um aparelho diferente do outro, um mais moderno que o outro. Cada dia que passa, né, essas novas marcas que vem tendo mais atualizações, vem lançando câmeras melhores, vem lançando modos de armazenamento melhor, processamento para evitar travando e também para atender bem o cliente, né? Porque hoje, há 4 anos atrás, por exemplo, um telefone de 32 GB daria para nada. Hoje o mesmo 32 GB às vezes vem com uma funçãozinha a mais que acaba atendendo também o cliente. Adriano atua no ramo de variedades e Hélio é dono de uma peixaria. Os dois empresários confirmaram que o aparelho celular é essencial até para os negócios. Bem dizer, para tudo, para me vender, para me comprar, para comunicar com a família, é tudo. Eu acho que o celular hoje
dominou o mundo, né? Porque ela agrega tantos valores, tantas coisas que a gente precisa no dia a dia, se faz necessário, serviços bancários, recado tem que mandar para alguém, uma ligação de urgência, entendeu? Então, hoje o celular se faz realmente necessário na vida nossa. O primeiro telefone móvel chegou ao mercado em 1983. Ele era um equipamento grande que pesava quase 800 gramas e tinha 33 centímetros de altura. 6 anos depois, uma versão menor do aparelho chegou às lojas. Ela trazia um design inovador com a frente de flip, essa tampa que abre e fecha sobre o teclado. Em 1994, começou a ser comercializado o celular que foi considerado o primeiro smartphone do mundo por ter mais funcionalidades que os outros, como calendário, calculadora e bloco de notas, sem falar na tela touchscreen. Mas ele não conquistou o público da época e logo foi retirado do mercado. Em 1996, foi vendido o primeiro celular que acessava a internet. Entretanto, apenas 2 operadoras da Finlândia viabilizaram essa conexão. Em 1998, alguns modelos revolucionaram, trazendo diferentes cores para a tela. Em 2001, chegou um novo recurso, a câmera e o Bluetooth. Em 2007, foi lançado o primeiro celular da Apple. Em 2008, veio uma inovação, o sistema operacional desenvolvido pela Google, o Android, que iria competir posteriormente com o iOS da Apple. Lançada em 2011, a Siri, primeiro assistente pessoal de voz, marcou a evolução no relacionamento entre as pessoas e a tecnologia. O gerente de clientes, Marcos Felipe, que trabalha nessa loja de eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos, contou quais são as características e funcionalidades mais procuradas pelos clientes na hora de escolher um celular. Hoje em dia o mais procurado é câmera, bateria e armazenamento. O pessoal quer muito um processamento rápido, evitar travando o telefone, com a duração de bateria e câmera, né? O pessoal hoje usa muito para trabalhar, gravar seus vídeos. São os mais procurados hoje. Pelo avanço da tecnologia, a evolução dos aparelhos celulares não irá parar por aqui. Esse aparelhinho, que já se tornou uma extensão do nosso corpo, tem tudo para nos surpreender ainda mais no futuro. Saiu de casa, esqueceu o celular, você volta para buscar? Hoje, com certeza, aconteceu isso comigo. Esqueci o celular, tem que voltar em casa para buscar. Pus para carregar, esqueci, tive que voltar em casa para buscar. Porque sem o celular eu não sou nada. Sem o celular hoje, a pessoa fica perdida no mundo. O dia não rende não, você fica preocupado. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. É o celular. Realmente, hoje em dia, é quase impossível ficarmos sem o celular. Mas é importante que a gente faça o uso consciente, evitando assim problemas com a utilização excessiva do aparelho. E o Panorama de hoje vai chegando ao fim. Agradecemos a sua audiência. E lembramos que para seguir conectado com as notícias diariamente, basta acessar as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Esperamos você!